Oi, lindona! Cheguei para mais um dia do desafio 30 livros em 30 dias. E hoje eu vou trazer para você um dos livros, tem alguns livros que eu estou ansiosa para que chegue o dia de eu falar deles. Esse é um deles. Ó, nós estamos de quarentena em casa, pelo menos no momento que eu estou gravando esse desafio. Não sei que momento você vai ver. E ontem eu ouvi uma reportagem em um programa de rádio falando que, como os estudiosos estão falando aí que vai chegar os dias de pico, né, da contaminação do coronavírus, eles estão fazendo uns estudos também para tentar entender quais vão ser os dias de pico dos divórcios. Porque os maridos e as mulheres estão todos presos dentro de casa, em um grande Big Brother, e me parece que em algumas residências o bicho está pegando. Então, eu acho que esse livro que eu vou trazer hoje, ele talvez te ajude a sair de uma crise aí terrível no seu casamento. Não só durante o coronavírus, né? Mas talvez você não tenha um casamento assim maravilhoso, um casamento delicioso, um casamento que você se sinta bem, confortável, crescendo e compartilhando a vida ao lado de um homem lindo, né? Talvez você tenha um casamento muito conflituoso, um casamento muito espinhoso. E esse livro é um livro que realmente fez a minha cabeça, na minha forma de ver casamento e me ajudou a entender qual é o propósito de Deus ao criar o casamento. Então, eu vou compartilhar com você hoje O Poder e o Propósito do Amor e do Casamento, do Myles Munroe. Esse camarada aqui é um dos melhores oradores que eu já vi na minha vida. Ele realmente tem um talento, ele realmente tem algo diferente para ensinar, algo divino para ensinar, e ele não está mais entre nós, né? Talvez você conheça o Myles, já tenha visto ele falando também, e o Myles partiu para o Senhor já há uns 3 anos, mais ou menos. Ainda bem que antes da partida eu conheci esse livro, trouxe para minha vida, e esse livro é um livro que eu palestro para casais, eu e meu marido, e mais do que isso, é algo que a gente entende e aplica na nossa vida. Por isso que diante das lutas e batalhas da vida, a gente se mantém firme. É um livro que eu recomendo muitíssimo que você leia e que você viva, porque ele transforma o que a gente entende sobre casamento. Por que você se casou? Deixa eu te fazer essa pergunta. É relevante para o resumo de hoje. Por que que você decidiu casar? Por que você decidiu ter uma vida a dois? E provavelmente a expectativa da felicidade estava envolvida na sua decisão. Tá tudo bem. Só que o casamento não foi feito para te fazer feliz. Foi isso que eu aprendi nesse livro aqui. E eu sei que é meio desanimador, mas eu espero que depois desse resumo você aprenda que o casamento foi feito para algo muito melhor do que te fazer feliz. E que se você viver isso com plenitude, vai culminar na sua felicidade. Então, se o casamento não foi criado para fazer com que eu seja feliz, para que será que o casamento foi criado? Bom, para te explicar isso, eu preciso dividir um pouco das minhas crenças pessoais com você. Eu acredito sim que o casamento foi criado por Deus. E o casamento é o mais digno, o mais exaltado de todos os relacionamentos. Tudo que você pode ler na Bíblia, o casamento sempre é colocado como algo muito precioso e muito valioso. E o que eu penso sobre casamento, eu já pensava, e essas convicções foram reafirmadas a partir do que eu aprendi aqui nesse livro com Myles. Para que o casamento foi criado? Deus pegou duas pessoas tão diferentes como um homem e uma mulher e disse assim, ó, agora vocês têm que ser uma só carne. Agora vocês têm que viver juntos. E isso tem que ser uma coisa boa, perfeita e agradável, como tudo que é a minha vontade. Será que Deus tinha batido a cabeça numa pedra quando ele teve essa ideia? Com certeza não. Com certeza Deus sabia do que ele estava falando. O que eu aprendi com Myles nesse livro é que a palavra casar ou casamento vem de uma palavra grega que é a palavra gameu. É a mesma palavra para gema ou gem, pedra preciosa. Então, um casamento, na sua essência, é uma pedra preciosa. Como uma pedra preciosa é formada? É uma coisa simples, né? Você já percebeu que
conforme a gente vai fazendo anos de casamento, anos de aniversário de casamento, vai subindo a preciosidade da pedra que representa aquela boda. Então, tem as bodas de prata, de ouro, de diamante, e assim vai elevando o valor, porque essa metáfora é feita justamente porque a palavra casamento significa pedra preciosa ou joia. E como uma pedra preciosa é formada? Eu vou explicar para você a formação de um diamante, que acho que é a pedra preciosa mais conhecida e talvez de um dos maiores valores que a gente, pessoas comuns, tem acesso. Então, funciona assim. Um diamante, na sua essência, como eu queria ter um diamante aqui para fazer assim, né? Um diamante desse tamanho. Um diamante, na sua essência, é carvão puro. O que é o carvão? É uma madeira decomposta, um material orgânico decomposto que virou carvão. Um carvãozinho, você poderia ver ele e chutar, ele não tem valor nenhum. Na sua essência, ele é CO2, carbono, apenas isso. Só que se você pegar uma pedra de carvão e colocá-la no subterrâneo, nos lugares mais profundos da Terra, e deixá-la lá por milhares de anos, sendo submetida ao calor e à pressão daquele ambiente inóspito, esse carvãozinho vai se tornar um diamante. E quando ele se torna diamante, ele se torna um dos materiais mais duros da Terra. Não tem nenhum processo químico que você possa fazer para reverter, para fazer com que esse carvão deixe de ser diamante e volte a ser carvão. Não existe nada que você possa fazer para extrair o valor daquele carvão que se tornou um diamante. Se você tentar dividir o diamante, você não vai conseguir. Ele é um dos materiais mais resistentes que existem na face da Terra. E é isso que é um casamento. Um casamento que é como uma pedra preciosa, é um relacionamento que é formado, primeiro, na intimidade do casal. Ele não tem interferência de terceiros. É um relacionamento que ele pode sim passar por calor e por pressão, por atritos, mas quando esse casamento está alicerçado em Deus, o calor, a pressão, os atritos, as crises, os problemas, eles não fazem com que os elementos se separem. Ele funde os elementos cada vez mais intensamente. E ao longo dos anos, o brilho e o valor vai sendo revelado e acrescentado. O que, na verdade, o Miles ensina, e eu acredito, é que o casamento revela a imagem e semelhança de Deus. Quando as pessoas olham para um casamento e uma família bem estruturada, elas veem Deus naquele casal. E isso não acontece naqueles 10 minutos que a gente diz, eu te aceito, faz lá os votos, ou naquela noite linda que você se veste de noiva e vai para a festa e para a lua de mel. Isso é um processo que vai acontecendo ao longo dos anos. Mas fala a verdade, quem são as pessoas dispostas a passar por esse processo de escuridão, de pressão e de calor para que os anos revelem o brilho de um relacionamento construído em Deus? A maior parte de nós quer resultados imediatos, quer a felicidade, quer as viagens, quer a prosperidade, quer o glamour do casamento. A maior parte de nós não aprendeu o valor da privacidade, da escuridão, da intimidade, de resolver as coisas entre marido e mulher. A maior parte de nós, quando tem um atrito, prefere se afastar e não se fundir cada vez mais. E isso são os problemas que levam a maior parte dos casais a se separarem. Se eles soubessem, fossem ensinados de que as crises são parte do contexto que vai revelar o brilho do casamento, uau! Quanto mais casamentos valiosos e preciosos, resplandecendo a imagem do Pai, do Criador, nós teríamos na nossa sociedade. E os filhos seriam criados em um ambiente muito mais favorável e nós teríamos uma sociedade muito melhor. Eu acredito ainda na família como um núcleo de uma sociedade de valores eternos. Uma sociedade que realmente eu quero que a minha filha e os filhos dos meus filhos vivam. Mas pense sobre isso. O casamento não foi feito para que eu seja mais feliz. O casamento foi feito para que eu me aperfeiçoe à imagem de Cristo. E nesse desenvolver, é claro que eu vou encontrar felicidade.
mas eu não posso fugir dos espinhos. Não significa que seu casamento tem que ser hells, né? Tem que ser um inferno, tem que ser, então tudo bem, meu marido me bate, eu vou aguentar porque o casamento tem que ser como uma pedra preciosa. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que você tem que se submeter ao processo. Você tem que olhar para as dificuldades da vida não como pontos de separação, mas como pontos de fusão. E se você tiver essa predisposição diante de um relacionamento que é feito para durar a vida inteira, a cada dia, vivendo com essa mentalidade, você terá um casamento melhor. Faz sentido isso que eu estou falando para você aqui, compartilhando? Esse é um dos livros que eu mais ministro. Vira e mexe, eu ensino sobre isso. Eu falo, se você quer ter um casamento como uma pedra preciosa, permita-se o processo de fundir. Duas pessoas diferentes que vão passar por uma fusão, elas vão precisar ter atrito, vai ter muita pressão, vai ter muito desconforto, mas também vai ter muito companheirismo, vai ter muita piada interna. Quando você aprender a viver dentro da sua casa com o seu marido, sem tanta interferência, é claro, se você está com uma dificuldade, você pode ter um conselheiro, você pode ter um profissional, você pode ter uma ajuda espiritual. Eu não estou negando o valor de nenhuma dessas questões, mas eu estou dizendo assim, aprenda também a preservar a imagem do seu casamento, a viver da porta da sua casa para dentro, a construir um lar cheio de amor. E amor, muitas vezes, é morrer para nós mesmos. Morrer para a nossa opinião, morrer para a nossa vontade daquele momento, morrer para o que a gente quer fazer do jeito que a gente quer fazer, do jeito que sempre foi na casa dos nossos pais, do jeito que a gente esperava que seria, para construir uma coisa nova. Porque quando você se casa, o objetivo não é que um mude o outro, é que os dois se tornem um só, se tornem algo novo e extraordinário. Que à medida que o tempo passa, o brilho do seu casamento se revele, o valor do seu casamento se revele e você consiga se transformar em uma só carne com aquele que você escolheu viver para sempre. Para sempre, como diria a minha avó, é tempo pra caramba. Então tá aqui a minha indicação de hoje, O Propósito e o Poder do Amor e do Casamento, do Myles Munroe. Um livro imperdível para você que é casada ou que quer casar um dia. Beijo, lindona. Até o próximo resumo. Tchau, tchau.